Vamos trocar um pouquinho de cenário aqui, já está quase... não aparece mais a hora aqui no celular, né? Que eu coloquei para filmar. Mas acho que são quase 18 horas. 18 horas desta quarta-feira. Ó, você não vai esquecer, sexta-feira, missionária está completando mais um ano de vida, tá? 5.1. Eu tenho que agradecer muito a Deus pela vida dela, pelas lutas nas quais eu a coloquei. E só nesta jornada católica são 23 anos, quase 23 anos que ela está comigo. Então, as situações que ela já enfrentou, meu Deus, meu Deus. Eu sou um daqueles que tenho que dizer que sou amado por Deus, né? Se quando a gente dá um copo d'água fria a um dos pequeninos, é a ele que estamos dando, quando a gente recebe determinadas porções de amor, e é o que tem acontecido comigo nesses 30 anos, né? Estamos juntos, né? Mas, sobretudo, nesta realidade católica, que para muitas pessoas isso não é nada. Para quem nasceu na Igreja Católica, mas no nosso caso é algo muito diferente, que precisa ser acolhido no amor, na fé, no amor, né? Na adesão incondicional a Deus. Então, o que ela tem enfrentado junto comigo, só tenho que agradecer a Deus, certo? As dores que já a fiz sofrer e não foram poucas, as lágrimas que já derramou. Então, eu louvo a Deus pela vida dela e já estou avisando isso para vocês. Queridos, o ser humano ele é um ser intelectual, né? Eu falei isso. Esse serviço aqui, nós vamos depois fazer um negócio aqui. Inclusive, o agricultor, quem trabalha no campo, ele precisa usar a inteligência. A inteligência, ela está em todos os segmentos, nos trabalhos mais rústicos. E aparentemente os mais simples, ali faz-se necessário a inteligência. Então, porque, como eu falei, inteligência vem do latim, de duas palavras, né? Inteligência, inte, que é entre, leger e ler. Então a inteligência é a faculdade que lê. A inteligência é a faculdade que lê. Por exemplo, pegando um gancho lá na galinha, que mostrei para vocês ontem, né, do vídeo que fiz, o ser humano, ele olha para os pintinhos e a inteligência logo vai dizer, são filhos da galinha. Pode até não ser daquela, mas é de uma galinha. Então a inteligência, a gente olha para o caroço do abacate, para o abacateiro, e a gente consegue ver um nexo. Então a inteligência é a faculdade que lê por entre. Ela atinge os fenômenos, ela atinge as particularidades individuais e a inteligência faz uma leitura. Então o ser humano, ele é um ser intelectivo. A gente sabe que por trás dos filhotes de uma galinha, é uma leitura natural que a gente faz. Mas o animal, ele não faz esta leitura. Então nós somos este ser dotado desta faculdade que não pode ser de outros, a não ser do ser humano. Todavia, queridos, o intelecto ele vai mais longe. O intelecto vai mais longe. O intelecto ele não olha apenas para a galinha, os pintinhos e a galinha, mas o intelecto diz que esta mesma lei que associa os pintinhos à galinha, ela se emprega ao cachorro, ao gato, ao boi, ao cavalo. Compreende, queridos? O intelecto ele vai além de o mesmo que acontece com essa gata e esses gatinhos. Esses gatinhos são filhos dessa gata e de um gato. Esses pintinhos são filhos de uma galinha e de um galo.
Então, esta apropriação que o ser humano faz dos gatinhos e da gata, dos pintinhos e da galinha, o ser humano diz, esta mesma lei rege, esta mesma lei biológica, genética, ela rege todas as categorias. Serve para o gato, serve para a galinha, serve para o cachorro, serve para a égua, serve... E por aí vai. Para as aves. Então o ser humano, ele não vê, ele não lê, a sua inteligência não fala apenas de algo que existe, a primeira experiência da galinha, não vê simplesmente o nexo entre os pintos e a galinha, entre os gatinhos e a gata. Mas o ser humano dá-se conta que esta lei está regendo todas as espécies. As aves do céu, inclusive o próprio ser humano. O ser humano se vê diante desta realidade. Você vê a mamãe com seu bebezinho no colo, recém-nascido. A gente logo, essa criança nasceu dessa mulher e de um homem, que são os seus pais. O pai pode até não estar aqui, pode ser uma mãe solteira, todavia, essa criança que ela tem nos braços, com poucos dias de nascido, daí vieram, tem uma causa geradora por trás de tudo isso. Mas a inteligência não para por aí, queridos. A inteligência não para nesses componentes individuais, que estou falando aqui de gato, de galinha, de boi, de vaca, de essa coisa toda. O intelecto, ele não para por aí, ele vai mais além. Ele vai mais além. E tudo aquilo que o seu intelecto, que o intelecto humano consegue perceber, verificar, aprender, a inteligência diz, assim como tem uma lei que rege a galinha e os pintinhos, existe uma lei regendo tudo. O Sol, as estrelas, a nossa galáxia, as demais galáxias. Não pode o oceano ter essa perfeição que tem. A maré alta, a maré baixa, a enchente, a vazante, as estações, a sincronia que existe. O ser humano, o intelecto humano chegou à concepção de que isto tudo é um universo. Depois a gente fala sobre isso. Isto aqui é um universo. Não existe nome mais acertado, não existe nomenclatura mais esplêndida, mais apropriada para este mundo do que esta terminologia universo. E o ser humano olhando não apenas para o gato e os gatinhos, a gata e os gatinhos, os pintinhos e a galinha, o potrinho e a égua, os bezerros e a vaca. Ele diz que por trás de tudo que se move, tudo, o que vemos e o que não vemos, esta mesma lei está por trás de tudo. Ou seja, há um centro. O intelecto ele sempre está indo além. O intelecto sempre está fazendo descobertas. O intelecto sempre está dando um passo a mais. Depois voltaremos, queridos, com alguns vídeos que ficaram lá para trás, mas estão anotadinhos ali. Por que estou dando essa volta? Estou falando tudo isso. O ser humano é um ser intelectivo porque ele é intelectualizável. Ele tem o dom do intelecto. Enquanto a Bíblia é um livro assim meio um pouco de choque. Uma comparação brusca minha.
Enquanto a ciência, enquanto a filosofia, ela vem dizer que o ser humano, que a inteligência do ser humano passou por um processo ao longo dos anos, ou seja, é a especulação científica. E a igreja não opõe-se a isso. Que em tempos remotos a inteligência, ela existia no ser humano de forma embrionária, de forma potencial, até que no curso dos anos houve uma transição daquele homem ou daquele estágio meramente sensitivo para o estágio do homem intelectivo. Mas o homem só se tornou um ser intelectual, porque mesmo quando ele viveu nos estágios primitivos, nos primórdios da sua história, quando ele estava vivendo aquele estágio embrionário da sua inteligência, todavia, embora naquela época ele não fosse um homem intelectivo, todavia, um ser intelectivo, ele possuía o dom do intelecto. A ciência vai dizer que este é um processo que durou anos, a nossa mente nem capta. A imensidão do tempo que levou para esta transição. A galinha vai continuar galinha. O macaco vai continuar macaco. O boi, o cavalo, as aves. Eles não têm o dom do intelecto, mas o ser humano tem o dom do intelecto. Então, enquanto a ciência, pegue lá aquela encíclica de João Paulo II, a Fides et Ratio, fé e razão, enquanto a ciência vem dar os passos que precisaram ser dados para o homem chegar a este nível de intelectualidade. E hoje, por exemplo, e o que a gente espera daqui para frente, o ser humano fazendo descobertas extraordinárias, invenções extraordinárias, cirurgias, enfim, tratamentos complexos, coisas minuciosas, a técnica a serviço do homem, enfim, o ser humano está avançando, o intelecto está cada dia mais mostrando que ele está aflorando, ele está eclodindo-se, ele está atualizando-se. E há quem diga que o intelecto humano, apesar do estágio que chegou, ele ainda está em um estágio embrionário. Ele ainda não é nada em comparação àquilo que as próprias décadas e séculos podem trazer para a inteligência humana. Então, voltando, enquanto a inteligência conta que o ser humano ele começou assim, esse processo evolutivo, a Bíblia vem logo dizendo que Deus fez o homem, soprou nele o hálito de vida e ele se tornou alma vivente. Deus já começa a bater papo com ele, ele já é um ser adulto, intelectivo. Deus ordena que ele coopere com ele na obra da criação. Deus entrega tudo para ele. Deus diz para ele, crescei, cresçam, multipliquem-se. Esse ser que vocês são, intelectivos, façam isso crescer, façam isso multiplicar. Queridos, o nível intelectual que o ser humano chegou hoje, isto aqui, ele está literalmente debaixo de uma palavra de Deus. Ele não está dizendo apenas cresçam e multipliquem, faz outro Sidney, outra Eunice, faz um monte de filho. Não é apenas isso na quantidade. Cresçam, multipliquem-se no intelecto, na sabedoria, nessa capacidade, nessa faculdade tipicamente humana que estou dando a vocês. Tu és a minha imagem e semelhança. Tu és a minha imagem e semelhança. Tudo que Deus havia criado, Ele coloca para o homem nominar. Dar nome limitar, é dizer o que é uma realidade, o que é um ser. Por isso que Deus é o inominável, é o Pai sem filiação.
Os judeus sequer ousavam pronunciar o nome de Deus. O Yahvé, o Javé. Embora muitas sejam as nomenclaturas, os nomes que se tenham dado a Deus, mas nenhum dos nomes dados a Deus corresponde àquilo que Ele é. Porque quanto mais queremos dizer que Deus seja uma determinada coisa, quando verificamos aquilo, a gente verifica que Ele exatamente é sempre mais daquilo que o nosso intelecto conseguiu dizer que Ele fosse. Ele sempre está além. Então, enquanto a ciência vem, a filosofia vem paulatinamente falando dos estágios do homem, até de ser um ser intelectivo, a Bíblia vem logo dizendo que de cara, Deus já fez o ser humano à sua imagem e semelhança, um ser inteligente, um ser dotado de saber. E o ser humano, porque ele é um ser inteligente, ele vem dizer que todas as existências, elas são efeitos de uma causa, de um centro. E este centro, aquele nexo que no início eu falei, entre a galinha e os pintinhos, o ser humano ele não só verifica isso entre o cachorro, os gatos, certo? Mas ele diz que por trás, a inteligência do homem vai dizer que por trás de tudo que existe, essa lua, que uma hora está desse tamanho, outra hora está desse tamaninho, fininho, aquela coisinha, essa maré que uma hora está alta, depois baixa, a disposição das estrelas, que para nós uma hora está de um jeito, depois está de outro e por aí vai. O ser humano chega a dizer que por trás de tudo isso, esse tempo que agora é frio, esse tempo que agora é quente, esse tempo que agora chove, esse tempo que a chuva para. Não. Tem um alguém. A inteligência vai dizer que tudo isso são efeitos de uma causa. Há um centro, há um eixo por trás de tudo isso. E esse eixo e esse centro é a realidade. E esse centro é a verdade, não poucas vezes, e geralmente, e constantemente, invisível aos nossos olhos. O que era ser filósofo na antiguidade? Era chegar à causa dos fenômenos. Era chegar à causa das existências periféricas, de tudo aquilo que existia. Aquele era um filósofo de verdade. Aquele, queridos, e aquilo era um processo longo. Depois irei mostrar isso para vocês no Catecismo da Igreja Católica. O que é que o Catecismo fala sobre isso? Aquele processo foi longo daqueles homens, daqueles gigantes do saber, que debruçaram-se pensando, raciocinando, colocando os conhecimentos um ao lado do outro e debatendo-se, estabelecendo os seus conceitos, as suas teses. Foram anos e anos de busca. Mas eles chegavam a uma conclusão que, por trás de tudo, há um centro, há um nexo, há uma causa, há um eixo, que é a razão de tudo. Aquilo era ser o filósofo de verdade. Aquele era um amante da verdade. Aquele era o amante da realidade. É esse centro que é a realidade. É esse centro. A realidade é aquilo que geralmente a gente não vê com estes sentidos que temos. Os sentidos periféricos. Mas há uma realidade. E o homem sábio é aquele que busca conhecer, que busca compreender, divisar este centro. Bem, isso aqui tudo, queridos, estou falando é filosofia. É no campo da filosofia. A Bíblia, eu já disse, ela vem logo dizendo: o homem já é um ser intelectual. Ele bate papo de testa com Deus, conversa com Deus, Deus lhe dá ordem, Deus cobra, Deus vai lá. O que espera-se de um cristão hoje?
o que espera-se ser no campo da filosofia. Atingir este centro, esta causa de todos os fenômenos, em filosofia, o númeno, se aquilo era ser o sábio de verdade, o amante do conhecimento, o amante da sabedoria, o que espera-se de um cristão? O cristão não pode querer outra coisa que não seja a verdade. O cristão não pode querer outra coisa que não seja a realidade. O cristão ele não pode parar pelo meio do caminho. O cristão ele não pode, em função da fé, sacrificar a sua inteligência, a razão, o intelecto. Até porque a fé é uma atitude racional. Veremos isso depois a partir do catecismo da igreja. Mas o que é que estamos vendo, amados? O que é que estamos vendo? O que estamos presenciando? O que estamos presenciando? Eu falei e tenho as minhas razões de falar em um vídeo aí, não sei qual foi, não estou bem lembrando, mas estava falando sobre esse assunto. As pessoas estão brincando com a fé. As pessoas estão brincando com a fé. As pessoas não querem um relacionamento inteligente, uma fé racional com Deus. Não querem crer em Deus de forma inteligente. E por isso estão buscando, indo em vários lugares, sai daqui, vai para ali, e não deu certo em nenhum lugar, e funda o seu trabalho, funda o seu movimento religioso cristão, e pega a Bíblia, ensina, e por aí vai. E por aí vai. A cada esquina, claro que isto acontece inumeramente, esmagadoramente se dá no meio protestante. Se dá no meio protestante. Por que isso acontece, queridos? Comece a perguntar para aquelas pessoas que estão indo para essas portas que estão abrindo-se constantemente e verifique o que é que elas dizem. É óbvio que muitas delas contam de cara uma mentira. Eu era católico. Não. Não era, não. Não era. Porque se fosse, ao menos, você iria para algo que fosse diferente. Para algo que não fosse isso no qual você está. Não é possível que alguém, que um católico, ele viva tantos anos na Igreja Católica e não conheça, não exercite o seu intelecto para ter um conhecimento da realidade. Eu sacrificar a minha fé por alguém que, porque tem dinheiro ou não tem, foi iluminado por Deus, agora está fundou uma igreja dele, e seguir aquela pessoa, e não poucas vezes, cegamente. E não demora, tem um grupo de pessoas lá, e se você perguntar para aquelas pessoas, e elas vão fazer questão de dizer isso, porque elas logo passam por uma lavagem cerebral para lutar contra a Igreja Católica, embora elas tenham sido aqueles católicos relapsos, que nada souberam da sua igreja, nunca se comprometeram com a igreja, nunca levaram a sério a igreja de Jesus, nunca. Mas ali elas são treinadas a dizer. E já começa por aqui, queridos. Eu era católico. Desde a minha infância, meus pais, meus avós, e eu nasci lá, e vivi lá até não sei quantos anos, e por aí vai, porque ela tem que fazer aquele comentário. Eu era de lá, eu estava lá.
Você sabe, queridos, porque muitas pessoas estão enganando em nome de Deus. Porque eu e você, muitos de nós não usamos a nossa inteligência para crer em Deus de verdade. Para valorizar a nossa igreja, para buscar conhecer as coisas de Deus. Aí o camarada, ele acha que agora ele conhece a igreja católica a partir da pregação que o pastor faz. A partir daquele estudo de escola de revista, de escola dominical. Nunca alguém vai conhecer a igreja católica a partir deles. Enquanto esteve na igreja católica, nunca foi católico de verdade. E agora, para resumir, para jogar a última pá de cal, a pessoa faz o quê? Na sua história. Faz o que na sua vida? E da sua vida? Isto é sério, queridos. Este vídeo tem o objetivo não só de abrir os seus olhos. Por que que as pessoas estão enganando muitas... Queridos, por favor, vou terminar aqui. Os meus vídeos não são vídeos de ódio. Eu amo os meus irmãos protestantes. Ninguém para entender eles mais do que eu. Ninguém. Se para eu ser católico eu tenho que odiar os meus irmãos protestantes, é melhor ser jogado na privada da descarga. É melhor fazer isso. Onde tem oportunidade eu converso com eles, abraço. Se for preciso a gente orar, rezar junto, a gente reza, a gente ora. Quantas vezes já estive fazendo celebração fúnebre em cemitérios e muitos deles vão me abraçar. Meu irmão, o que é isso? Eu nunca tinha visto um católico desse jeito, que muitas pessoas não sabem quem sou eu. Eu não tenho porquê naquele momento contar a minha história, mas a gente começa a conversar, estabelece um vínculo. Não esqueço um dia que o pastor da Igreja Batista aqui em Volta Redonda, o pastor Aloísio, eu terminei uma pregação e ele estava presente naquele velório, e ele foi me abraçar e disse: meu irmão, eu bebi e comi bastante. Deus te usou, Deus falou poderosamente através de ti. Continua assim, meu irmão, continua assim. Ah, eu ganhei o meu dia. Eu não posso ter ódio dos meus irmãos, eu tenho que amá-los, queridos. Amar a quem te ama é fácil. O desafio é amar os nossos inimigos. Eu estou falando de doutrina, ensinamento bíblico. Eu não concordo com o que eles dizem, com os ensinamentos, sobretudo deturpados, e vamos ver algumas dessas coisas daqui para frente. Deus, ele detesta o pecado, mas ele ama o pecador. Deus detesta o meu pecado, as minhas mazelas, a minha ignorância, o meu ego perverso, idólatra, adúltero, criminoso. Ele detesta, mas ele me ama, queridos, ele me ama tanto. Ele disse: eu vou morrer por ti, seu careca sem vergonha. Eu vou morrer por ti, eu vou dar vida por ti. O que eu tenho de melhor eu vou dar para ti, o meu filho amado. Ele morreu por mim, queridos. E assim como ele morreu por mim, apenas por mim, ele morreu também apenas por você. E todos os seres humanos, cada ser humano pode dizer: ele morreu por mim. E com o mesmo amor que ele morreu pelo indivíduo, Sidney, ele morreu por todos os 8 bilhões de seres humanos que existem sobre a Terra. O amor é o mesmo. O amor é o mesmo. Então estes vídeos não têm o objetivo de pregar o ódio, de maneira nenhuma, mas o meu amor pelos meus irmãos protestantes. E quero que nós católicos fortaleçamos a nossa fé,
que nós católicos fortaleçamos a nossa fé para não permitir que essas cenas trágicas, essas enganações continuem acontecendo por aí de um lado para o outro. Sejamos pessoas firmes, façamos uso da nossa inteligência, vamos buscar entender e compreender a palavra de Deus, as escrituras sagradas, os textos bíblicos dentro do seu real contexto. Está na hora do irmão protestante saber que o ensinamento da Igreja Católica é bíblico, está fundamentado nas Sagradas Escrituras, não da maneira que eles querem, que muitos deles querem pregar para ir contra a Igreja Católica. Olha, escureceu, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Uma hora dessa a gente se vê outra vez.